Repete comigo! 2026 vai ser o melhor ano da minha vida. Eu não admito que 2026 seja pior do que 2025. Não admito! É isso que você não pode admitir na sua vida. Não admita que 2026 seja pior que 2025. Pra começar o seu sucesso, você pode começar isso através da internet, meu amigo. Trabalhando através da internet. Você vai, assim como o Arthur Costa fez R$3.123 em 7 dias. Você também pode. De verdade, você também pode fazer. Porque o Arthur Costa, ele não é nenhum ET, ele é um ser humano, entendeu? Vou deixar um link na descrição, você vai ter uma aula grátis pra você aprender a fazer isso. Chama o meu amigo Thiago, peça a sua aula. Depois dessa aula, você vê se você quer ou não continuar nesse mercado. Aproveita que você recebe um sistema pronto pra começar, você pode começar ainda hoje, se quiser. Aproveita e comece esse ano prosperando. Bora pro vídeo, meus irmãos. O negócio é o seguinte, tem uma pauta aqui, as quedas mais satisfatórias de 2025, feito pelo canal Logos. Vamos assistir isso aqui, eu achei muito interessante trazer isso aqui pro canal hoje. A gente vai mostrar as pessoas que tiveram quedas em 2025, né? Pessoas que meio que foram contra o público, né? Contra a opinião pública e caíram. Então, pra encerrar o ano, né? Vamos ver se essas quedas realmente foram quedas. Será que foram quedas mesmo? Vamos dar uma olhada. Desde o perturbado Red Pill do Campari, que praticou a Lei Maria da Penha. Ele foi atrás de você. Ele foi atrás de mim. Eu já falei, pelo amor de Deus, socorro. Nessa hora passou uma viatura, que aí eu comecei a gritar. Até o anal... Não dá pra um cara que nunca foi nada cair, né? Que é o Calvo do Campari, mas beleza. Nessa hora passou uma viatura, que aí eu comecei a gritar. Até o analfabeto mais seguido do Brasil, que se tornou odiado até pelos amigos de infância. Até o analfabeto. Vamos a perceber que este tal de luva de pedreiro pode, na verdade, ter sido o pior erro da internet brasileira de todos os tempos. O garoto humilde se mostrou arrogante, o amigo se mostrou ingrato e o pai de família se mostrou irresponsável. Pobreza não quer dizer humildade, né? O Luva de Pedreiro é a prova disso. Essas são as 10 quedas mais satisfatórias de toda a internet desse ano de 2025. Infelizmente, no meio delas, existem 2 casos que passaram completamente dos limites, envolvendo prisões severas. O primeiro e um dos casos mais pesados é o de Podpah. Oi, eu fui processado pelo Podpah. Bem sério mesmo em relação ao Podpah, porque os caras estão tentando acabar com o meu canal, literalmente. Eu saí na TV, portal Léo Dias, no perfil do Léo Dias. Essa agência, Podpah, tentou prejudicar os 3 canais. Foi passado como se eu fosse uma espécie de fugitivo e foragido da justiça. Foram 12 strikes que o canal Serginho Faotti recebeu do Podpah. Foram R$100 mil que Ramsés o Pequeno teve que desembolsar por ser processado pelo podcast. Mas ele perdeu o processo? Eu não lembro do Ramsés ter falado que perdeu o processo. Eu lembro que ele foi processado, mas não sei se ele perdeu o processo. Para outros criadores que também tiveram problemas com eles. De um lado, mais de 23 milhões de seguidores somando todas as suas redes sociais, uma média de mais de 60 milhões de visualizações mensais e um faturamento que só no primeiro trimestre de 2024 ultrapassou os 18 milhões de reais. Do outro lado, você tem pequenos criadores tentando crescer o seu projeto aqui na plataforma. Essa simples diferença já seria o suficiente para despertar um sentimento de raiva. As pessoas sentem como se um grupo da elite nunca pudesse ser criticado e por ter mais poder e dinheiro que os outros podem fazer o que bem entender. A proposta do YouTube e das redes sociais sempre foi oferecer meios para que todos pudessem se expressar e não seguir o que as grandes emissoras de TV faziam, onde eles ditavam o que era verdade, o que era mentira, o que era ou não informado para a população. Graças a Deus, hoje em dia existe internet, hein? Porque senão ia estar pior do que tá, né? O Tiririca disse que pior que tá não fica. Olha aí, de quando o Tiririca falou essa frase, piorou muito. Mas graças à internet não piorou mais do que deveria estar pior, né? A internet proporcionava de melhor não aconteceu. Tudo isso porque esses canais constantemente chamavam o Podpah de burros ou comentavam sobre trechos que repercutiam no podcast. O problema é que o Podpah cometeu aquele erro básico com suas atitudes. É tipo quando uma pessoa te chama de algum apelido e você fica puto. Aí é que É o ego, né? É o ego. Os caras, eles realmente são aquilo, então aí não tem como, né? Fugir. seus amigos vão pegar a pilha e começar a te zoar mesmo. Ao invés de simplesmente aceitarem a zoeira ou até mesmo zoarem de volta, eles decidiram processar ou dar strike na galera. Hoje praticamente nada mudou. Igão e Mítico tocam a sua vida tranquilamente, com milhões de reais no bolso, números assustadores de inscritos e visualizações mensais. Porém, graças a essa queda, uma boa quantidade de pessoas passou a odiar o Podpah. Esse episódio foi o suficiente para deixar uma mancha na história desse podcast, que sempre é criticado por supostamente influenciarem negativamente o jovem brasileiro. Mas eu acho que eles não caíram, não. Eu acho que eles continuam de pé, vão continuar sempre, né? O Brasil é muito parecido com o Podpah, então é meio difícil eles caírem, eu acho. Sobre o grande problema que o Flow Podcast está enfrentando esse ano, você precisa entender o caso estranho de Luva de Pedreiro. Se receba. A justiça deixou claro
que o Irã não é analfabeto? Não dá não, pô. O pessoal, eu não posso fazer nada. Ficou claro também que a minha empresa e eu, nós fomos responsáveis, né, por impulsionar o trabalho dele. Tem que me respeitar, pai. Hoje eu sou o melhor. Hoje a chave do mundo aqui Eu acho que a justiça tá errada. Eu acho que ele é analfabeto, sim. da internet tá na mão do Luva de Pedreiro. Irã Ferreira é condenado pela Justiça do Rio de Janeiro. Luva de Pedreiro vai ter que pagar R$3.250.000 com Nossa, correção e véi. juros. A Nossa, é muita grana. Justiça entende que o crescimento de Irã em uma de suas redes, de 285 mil para 17 milhões de seguidores, tem relação direta com a atuação de Alan como seu empresário. O Luva saiu do absoluto zero de um campinho de terra no interior da Bahia e se consagra como um dos maiores influenciadores do Brasil. Porém, o orgulho precede a destruição, o espírito arrogante precede a queda. Para muitos, a soberba fez com que esse sonho acabasse mais rápido do que o esperado. Tudo começou a dar errado na vida de Luva quando ele resolveu trocar de empresário para então fazer propaganda para casas de aposta. Eu acho que o Luva de Pedreiro, financeiramente falando, acho que ele não caiu, não. Acho que ele continua rico. Acho que ele conseguiu fazer tanto dinheiro nessa época aí que é um dinheiro que não acaba mais, sabe? Agora a fama dele já não tem mais aquela fama absurda, né? Tipo, de todo mundo gostar dele. Quem realmente acordou, né? Sabe quem ele é, não gosta mais dele. Extremamente cancelado e até ameaçado por conta de uma suposta exploração do Luva. Todo o seu público esperava que ele logo fosse lançar uma casa nova, uma Porsche, uma loira do lado. Mas não foi bem isso que aconteceu, e essa demora foi o principal motivo que levou seus fãs a cancelarem Alan Jesus. A grande palavra dessa relação era injustiça. Não ironicamente, injustiça também foi a palavra que definiu a relação entre Luva de Pedreiro e o seu antigo goleiro no início desse ano. A importância do Maiquinho, meu goleiro, falar a verdade, porque sem ele eu não tava aqui não, fazendo vídeo. Falar a verdade, que ele me ajudou muito, né? Não quer saber de você mais, não. Fazer o que, né, próprio? O que dá pra mim, dá pra ele. O que der pra ele, dá pra mim. Porque ele é o melhor goleiro do mundo. Sobre o documentário, você viu alguma coisa? A verdade, eu não recebi nada. Aqui é onde todos os pontos se conectam. Ou seja, o cara que era amigo do Luva de Pedreiro tava ali sempre com ele quando ele tava lá ferrado. O Luva de Pedreiro simplesmente não fez absolutamente nada pelo cara. Nada. Absolutamente nada, né? Deixou o cara simplesmente a ver navios. E ele era meio que coadjuvante nessa história toda, né? O Luva de Pedreiro chutava, ele era o goleiro, né? Mas o Luva de Pedreiro não fez nada por ele, não deu nada pra ele. Então, isso porque o Luva supostamente virou a cara pro seu parceiro que defendia o gol nos seus vídeos. Parou de responder o cara e não deu a mínima ajuda pro companheiro que participou do começo dessa história. Luva dificilmente vai perder todos os milhões de seguidores que tem, mas a credibilidade e o carinho que muitas pessoas tinham por ele no início da carreira pode ter ido tudo por algo abaixo. Fora as eu também já não vejo mais. multas milionárias que ele teve que pagar pro antigo empresário. Algo parecido aconteceu de forma ainda mais pesada com Bia Miranda. Sabe o que é mais curioso disso tudo, rapaziada? Sabe o que vem logo depois dessa história de pronunciamento? Que todo mundo foi abrir? Caralho. Exatamente. Bia Miranda estava neste carro de luxo, nessa Porsche avaliada em mais de R$1,5 milhão. E como sempre, ela transforma tudo em movimentação nas redes sociais. 6 horas e 30 minutos, 20 de agosto de 2025. Essa é a data onde o fim de uma suposta influenciadora começou. Nesse momento, Bia e seu então namorado Gato Preto saíram de uma balada, supostamente dirigindo uma Porsche em alta velocidade. A Porsche colide com o carro de um senhor que levava o seu filho para a faculdade. Isso aí já seria o suficiente para entender todo o ódio que as pessoas têm contra a Bia Miranda. Mas como ainda existem mais de 5 milhões de pessoas que seguem e acompanham uma influenciadora assim? Ou mais importante, qual é o esquema que nos últimos anos movimentou mais de 4 bilhões de reais que, segundo as investigações, pode ter financiado uma influenciadora dessas? A polícia descobriu que os investigados movimentaram entre os anos de 2022 e 2024. Esse é o tipo de gente que eu gosto de ver cair, sabe? Eu não gosto de ver a queda das pessoas. Mas esse tipo de gente aí é a galera que, assim, ó, quando cai eu fico feliz. De verdade mesmo. É o tipo de gente que, tipo assim, pô, você vê cair, você fica mó feliz com a queda deles. Milhões de reais por meio de contas pessoais. Para lavar dinheiro obtido com jogos ilegais. De acordo com as investigações, o esquema movimentou 4 bilhões e 500 milhões de reais em 3 anos. Meu povo, o vídeo de hoje é sobre ela, a rainha eterna dos golpes, a Bia Miranda. Logo depois da polêmica do acidente, Bia Miranda posta uma nota da advogada esclarecendo todo o caso. Verdade, eu nunca mais ouvi essa Bia Miranda, nem em nenhum tipo de veículo de notícia, depois daquele acidente que teve com o Porsche. Você pensa, uma demonstração de seriedade, que ela tá levando essa história de uma forma justa, vai repensar o que fez ou deixou de fazer. Mas logo depois desses stories, vem a publi de uma casa de apostas. É aí que a polícia começou a levantar suspeitas. Segundo a
Operação Desfortuna, o esquema em que Bia Miranda, Gato Preto e outros 15 influenciadores estariam supostamente envolvidos não seria apenas uma maneira de ganhar dinheiro com a publicidade de casas de apostas, mas também estaria envolvendo movimentações ilegais, empresas de fachada, ocultação de patrimônio e valores que passam de 4 bilhões de reais. Bia e seu até então namorado foram alguns dos nomes investigados pela polícia. A partir daqui, a coisa começa a ficar séria. Você vai ver quedas que movimentaram cifras bilionárias, 50 bilhões de reais, 19 milhões de reais, 600 milhões de reais, esquemas altamente sofisticados envolvendo influenciadores e lavagem de dinheiro. Porém, antes de chegarmos lá, você precisa entender a recente queda do Flow Podcast. A gente acabou de encerrar a nossa última live do canal do Vênus, que a gente está anunciando uma pausa indeterminada, né, Cris? Sim. O Ciência Sem Fim também está entrando em pausa por tempo indeterminado, pessoal. Então, dia 24 de outubro de 2025, Vênus Podcast encerrado. 6 dias depois, Serjão Sacani aposenta o Ciência Sem Fim. Porém, a queda humilhante do Flow começou muito antes que isso. Para alguns, isso Porque esses canais eram todos veiculados ao Flow Podcast? representa uma satisfação enorme em ver um formato de conteúdo tão promissor que se tornou saturado. Porém, para outros, o Flow era um dos poucos espaços democráticos que realmente promovia uma troca de ideias entre os dois lados da história. Mesmo assim, o fato é que o último... cara, no meu ponto de vista, os podcasts estão perdendo a força, né? Agora tem aquele novo formato das pessoas sentadas no meio de uma sala, né? Debatendo. Aquilo lá agora é um novo podcast, né? Antigamente era o podcast, agora aquilo lá é o novo hype do negócio. Isso fez com que os podcasts acabassem, né? Porque eles fazem em formato de vídeo, é muito mais fácil fazer, não tem que ficar horas e horas conversando em live, nem nada. Ou seja, acabou. Podcast pra mim é uma coisa que já não existe mais. Existe, né? Algumas pessoas ainda assistem e tudo mais, blá blá blá. Só que aquele novo formato agora tomou conta de tudo, que é o formato de debate, né? Onde as pessoas vão pra debater e tem mais emoção, podemos dizer, vai direto ao ponto, né? Podcast o cara fica lá, enchendo a abobrinha, né? Falando abobrinha e é isso. Ultimamente, o que era o maior podcast do Brasil, o pioneiro nesse formato, apresentou uma forte queda. 2 dos maiores podcasts do famoso guarda-chuva do Flow foram encerrados por tempo indeterminado, mas não quiseram explicar muito os reais motivos disso. Parece besteira, mas esses podcasts são como marcas pro Flow. Eram grandes ativos para a empresa e ninguém decide encerrar programas com anos de duração do nada. Então, por que um podcast que parece fazer tudo certo entra em decadência enquanto outros menores ganham cada vez mais espaço? O Flow teve uma estratégia de aumentar sua estrutura, crescer demais, muita equipe, operação complexa, e aí aquela analogia do navio cargueiro. Ele é muito grande, leva muito mais container, é muito mais valioso, atravessa o mundo inteiro, porém um mínimo erro pode custar toda a embarcação. Ele é lento, pesado, difícil de conduzir. Se acontece algum imprevisto, você tá fudido para manobrar esse cargueiro. Já a concorrência vem na direção contrária. Estruturas leves, estilo um barco pirata e com sede de tomar um espaço nesse cenário dos podcasts. Uma das grandes reclamações contra o Flow seria justamente o papel que Monark tinha. O Flow era muito bom no começo, né, cara? Pra mim, o Flow no começo era, nossa, era o podcast, né? Era um negócio assim muito bom, era simples. Eles não ficavam de muito mimimi, não tinha muito, sabe? Era a verdadeira essência do podcast, né? Hoje em dia os podcasts estão ficando tudo igual. Todo mundo se adaptou ao mimimi, né? E aí fica chato de assistir, porque tipo, é aquele negócio assim, blá blá blá, né? Fica chato, né? Ficou chato, porque no começo sim era uma coisa boa. Tinha polêmica, né? Tinha aquilo que tem naquele formato de debate hoje em dia. É o que as pessoas gostam de assistir, entendeu? Aquele formato de debate hoje em dia veio pra engolir tudo, brother. Veio pra engolir tudo, porque aquilo lá é do começo ao fim, é war, entendeu? Antigamente, que era de ser um cara mais autêntico, um cara mais escrachado, com personalidade. A crítica comum entre muitas pessoas é que Igor 3K não tem uma personalidade muito forte. É um cara mais neutro, meio em cima do muro, pras coisas. Ele é um cara meio... Ele era o coadjuvante, né? Podemos dizer, do podcast. Coisas que tenta agradar as marcas politicamente corretas. E isso em um mundo polarizado, onde o que reina é a guerra entre esquerda e direita, o bem contra o mal, um lado contra o outro, é como diz o ditado, o cara que fica em cima do muro leva pedra dos dois lados. Agora, se a matemática financeira do Flow tá difícil de se entender, o Zera representa um dos casos mais pesados em que dinheiro esteve longe de ser um problema. PF prende influencer buzeiro em operação contra a lavagem de dinheiro ligada ao tráfico de em 4 estados. 630 milhões, bicho. Esse aí. Revelou de forma clara, segundo a Polícia Federal, a ligação entre influenciadores digitais, bets de apostas online e o tráfico internacional de drogas. Pô, vou falar uma parada pra você, mano. Se foi a PF, velho. Tem grande chance dele ficar? Tem grande chance dele ficar, velho. Quero falar daquele carro.
Olha, carro folheado a ouro. Isso é uma ostentação desgraçada, não? País onde tem gente morrendo de fome, carro folheado a ouro. Vai te catar, velho. 19 mil. Ué, mas nada a ver isso aí também que o Datena falou. Se o cara, por exemplo, vamos supor que o cara trabalhou honestamente, né? Pra ganhar esse dinheiro. Aí ele vai lá e compra um carro folheado a ouro. Beleza, dinheiro de trabalho honesto. Agora o problema é, o cara não trabalhou nada honestamente aqui, né? R$700 é o que um trabalhador comum recebe ao longo de 12 meses árduos de trabalho, enquanto 19 milhões e 700 mil reais foi o valor de uma única transação que colocou Buzeira na cadeia no dia 14 de outubro. Mas será que a prisão de Buzeira foi tão satisfatória só bizarro pelo fato dele ser rico? Um menino humilde, veio da favela e venceu na vida. Qual o problema nisso? Ainda esse ano. Humilde, porque só porque veio da favela e é pobre não quer dizer que é humilde. Parem com isso, não existe isso, entendeu? Humildade tem muito a ver com a simplicidade da pessoa. Depois que ele saiu da favela, ele fez o quê? Ficou ostentando igual um tonto, sabe? Tipo, ele mesmo sabendo que tem pessoas passando fome na favela, situações grotescas que elas vivem lá, o cara ficou ostentando daquela forma que eu não vejo nada de humildade nisso. Nada de humildade nisso. Ele deveria não ostentar de um lugar que ele veio, ele deveria olhar para aquelas pessoas que vivem daquela forma e quando ele fosse comprar um carrão daquele, ele pensasse assim, bom, tudo bem, eu vou comprar o carro pra mim, mas não vou ficar mostrando pra todo mundo, porque é muito triste. O lugar que eu vim, as pessoas não têm condição nem de comprar o ar do pneu daquele carro. Então eu acho triste esse lance de ostentação, eles ficarem ostentando dessa forma, assim, eu acho meio inútil, principalmente vindo de onde eles vieram, né? E eu não acho nada de humilde nisso, não vejo nada de humildade nisso. Um veleiro com 3 toneladas de coca valia 600 milhões de reais foi apreendido. Fora isso, a Operação Narcobet apurou o envolvimento de dinheiro com a abertura de casas de apostas e influenciadores. E você repara em duas coisas. E bets, como as duas andam lado a lado nas investigações, uma ajudando a outra. Para o esquema funcionar, para as bets girarem dinheiro, é necessário que milhares de pessoas apostem todos os dias. Esse seria o papel dos influenciadores, fazer com que as pessoas apostem. Aos poucos, os milhões de seguidores vão começando a perceber que, na verdade, o enriquecimento daquele influenciador que dizia que a favela venceu, que se mostrava fazendo doações, pode ter sido fruto da perda dessas mesmas pessoas que ele disse representar. Segundo a polícia, as cifras movimentadas passam de 600 milhões de reais. Essa é a humildade dele, vendendo esse tipo de coisa para pessoas que não têm condições. Os milhões envolvendo empresas de Buzeira. A lei diz que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Antes de entrarmos nos dois casos criminosos e talvez mais revoltantes desse vídeo, você precisa entender o prejuízo milionário de Reuter. Eu não vi. O Reuter, eu não falei nada dele. As pessoas me pediram muito pra fazer vídeo a respeito do Reuter, mas eu nem entendi o que aconteceu. Como é que eu vou fazer um vídeo sobre algo que eu não entendi? Aqui pra fazer uma promessa vazia. As pessoas vão conseguir ganhar muito dinheiro, muito dinheiro. Antes de deletar meu Instagram, eu vou fazer uma live única de despedida. A galera vai achar que eu tô exagerando, vai achar que eu tô mentindo, não tem como. Onde eu não vou só explicar como eu fiquei rico, mas também como você pode... Vai vir uma nova leva, eu te dou 100% de certeza. Vocês sempre viram eu acertar, e até por isso eu vou deletar meu Instagram. Não é copyzinha. Eu vou deletar meu Instagram. Vai ser algo gigante. O que a gente vai fazer, papo reto. Lourou! Quanto é que foi o faturamento ano passado? 2024? 6 bilhões. Tá vendo, Magão? 6 bilhões 6 bilhões, de reais foi o que Reuter faturou só no ano passado. Foram muitos esquemas que fizeram ele chegar no topo. Day trade, opções binárias, sala de sinais, criptomoedas, curso, apostas, mas não contente com os milhões que ele fez em cada um desses mercados. 6 bilhões é dinheiro, hein, amigo? Cara, se eu fizesse isso de dinheiro, pra que fazer? Pra que ficar fazendo graça na internet? Nunca mais. Nunca mais eu ia aparecer. Decidiu que precisava de mais. Ele não quer mais dinheiro. Ele quer dominar o último e maior esquema de toda a sua vida. Qualquer um diria que o Reuter vive o auge de um império bilionário que construiu em tempo recorde. Porém, às 19 horas em ponto do dia 11 de novembro de 2025, foi a data onde o fim de um esquema com potencial bilionário começou. Nesse momento, aconteceu a última live de Reuter, seu último lançamento. Aquilo que tinha tudo para resultar em um faturamento multimilionário acabou em reclamações praticamente infinitas, dezenas de influenciadores e competidores acusando ele de golpe, de usar bots na live, de passar vergonha e no final das contas maquiar o fracasso desse seu lançamento com soberba. Reuter é aquele cara que faz o que precisa ser feito para se manter no topo e ganhar o seu dinheiro. Já confessou que ganhou milhões e milhões com apostas, com todas essas outras coisas que muitos consideram imoral. Alguns ainda vão continuar acreditando nessa.
6 bi, ele já tá na casa de $1 bilhão, cara. É muito dinheiro. As promessas de dinheiro fácil e rápido, porém, mas aí foi faturamento, né? esse último lançamento se mostrou um tiro no pé e fez com que milhares de pessoas entendessem suas verdadeiras intenções. Dessa mesma forma, muitos também entenderam as verdadeiras intenções de Felca, e isso tá colocando em risco tudo o que ele já construiu até aqui. Eu fui avisado que viria muita crítica. Não, o Felca não foi a maior queda de 2025. Felca foi a maior decepção. Essa é a realidade. Não, é tipo assim, cair ele não caiu, mas ele foi a maior decepção de 2025. Tipo assim, é um cara, né, mano? Isso que é foda. Gosta muito do Felca, ele pega e faz isso, cara. Meu Deus, ele vai lá pra rede de esgoto, velho, e defende com unhas e dentes. Mas eu não considero que ele tenha caído, entendeu? Eu considero que ele tenha decepcionado. Até então eu não vi qual é o programa que ele fez, se já foi ao ar ou não. Eu não assisto TV, né? Eu não sei se o programa é bom ou não, mas eu acho que antes de julgar deveria assistir o programa. Porém, ele tá tendo uns comportamentos já oriundos daquela rede de esgoto, entendeu? Então esse que é o maior problema de todos. Vou tentar fazer o melhor que posso. O programa não pode ser assim. Presta atenção. A Globo faz esse tipo de coisa pra depois vir reclamar e a adultização dos jovens e das crianças, velho. Eu fui avisado que eu ia ser condenado, que eu ia ser destruído, cara. Que pariu, Felca! O que você tá fazendo aí, cara? Que iam me tirar merda. Tá se dobrando com o diabo, pô! Não, mas é verdade, cara, é verdade, porque o Felca é assim, se você for parar pra analisar, né, ele criticou lá a Bianquinha, essa Bianquinha lá com o quê? 5 mil espectadores assistindo ela divulgando as paradas lá e 5 mil espectadores assistindo ela, e ele criticou isso porque ela divulgava aquele tipo de coisa. Agora ele foi pra uma emissora de 50 milhões de pessoas que divulga a mesma coisa que a Bianquinha e não fala nada. Ou seja, ele feriu seus próprios valores, seus próprios princípios. Ele foi hipócrita, é uma das piores coisas que existe. Tipo o Felipe Neto, assim, sabe? É pior, ó. Ô Felca, cara, eu conheci você na sua casa, fui lá participar da sua live, você me tratou muito bem, você é um cara muito bacana e gente boa, então eu me permito fazer o seguinte comentário. Que lixo, hein, irmão? Ou você é um herói, ou você vive o suficiente para se tornar um vilão. Salvar pessoas da adultização não é mais uma boa ação, e sim uma desculpa para ganhar uma fama nunca antes vista no Brasil, passar leis que censuraram as redes sociais e no final colaborar com um esquema que faturou 600 milhões de reais somente com dinheiro de casas de apostas em 2024. Isso é o que muitas pessoas estão pensando de Felca. Mas por que o influenciador mais perfeito da internet passou a ser tão odiado do nada? Muitas pessoas responderiam que foi por um seguinte motivo: ele ter fechado um programa na Rede Globo. Porém, essa é apenas a resposta mais rápida. Como diz o provérbio chinês, o dinheiro deixa rastro, e assim você encontra todas as respostas. Hoje, infelizmente, as bets são uma merda mesmo, todo mundo concorda, beleza. Porém, sem dúvidas, era uma única forma de um influenciador comum, um cara qualquer, tirar milhões de reais todos os meses. Exatamente. E o Felca criticava isso e foi pra uma emissora que divulga isso todo santo dia, em todos os lugares. Ganha dinheiro com isso, milhões e milhões. Somente com cotas de patrocínio, a Globo faturou mais de 400 milhões de reais até agora. De acordo com fontes de mercado, a emissora arrecada mais de 120 milhões de reais por ano com bets que anunciam no Sport TV e outros 100 milhões em veículos digitais. Olha só que coincidência, o Felca faz questão de levantar essa pauta, atacar inúmeros desses influenciadores que divulgavam bets, que aparentemente eram até seus amigos. Atacou pesadamente a Virgínia na CPI das bets, criticava todo tipo de influenciador. E com razão, ele atacou todo mundo com razão. Promovia apostas, dizendo até mesmo que essas pessoas tinham sangue nas mãos. Porém, repare como o Felca nunca fez essa acusação contra os peixes grandes como a Globo, pelo menos não que eu me lembre. Com essa nova participação de Felca na emissora, estará gerando mais audiência. Os anunciantes pagam milhões de reais para exibir os seus comerciais justamente para essa audiência gerada por ele e pelo programa. Realmente, essa decepção foi das grandes, meu amigo. Essa aí não tem como. Marcas que pagam mais caro para fazer isso e dão mais dinheiro para a Globo são justamente casas de apostas, mesmo que indiretamente Felca estará sustentando o esquema que tanto incriminou. Felca foi sem dúvidas o grande nome de 2025, e é justo lembrar que antes dessa sua queda, ele conseguiu uma façanha. Por mais contraditório, o seu vídeo da adultização foi o único que conseguiu colocar Ítalo Santos nessa lista de quedas mais satisfatórias do ano. A gente já tem a confirmação da prisão do influenciador Ítalo, aquele que foi denunciado no vídeo do Felca, um vídeo que viralizou e está gerando inclusive a pauta de votações sobre a adultização de crianças. Bom dia, seu nome? Ítalo José Santos Silva. Bom dia, seu nome? Israel Natan Vicente. Vocês estão sendo presos pelo DEIC, aqui de São Paulo, tá bom?
mandado de prisão da Paraíba. No dia 6 de agosto de 2025, Felca resolve mostrar que o suposto império de milhões de seguidores... Não, eu achei certo esses dois aí irem pro Chilindró e tudo mais, só que eu acho errado outras pessoas também não irem, por fazer a mesma coisa que eles, porque, tipo assim, eles fazem isso, mas tem gente que faz a mesma coisa que eles, entendeu? E não tá onde eles estão. Então, isso parece que a justiça foi feita só pra eles, né? Mas tem gente fazendo exatamente a mesma coisa que eles e não tá no Chilindró, que deveria também ter ido, entendeu? Mas não foi. Construído por Ítalo em suas redes sociais, que todos esses 25 milhões de seguidores, que todo esse suposto sucesso era fruto de adultização. Na verdade, esses problemas foram só a ponta de um iceberg muito maior. Há meses atrás, diversas pessoas já denunciavam os conteúdos publicados por Ítalo. Porém, foi nesse exato dia que Felca se pronunciou e fechou esse caixão. 9 dias depois da adultização, Ítalo é preso por suspeita de crimes que eu nem posso comentar aqui, que nem podem ser citados de tão pesados. O caso parecia então encerrado. Porém, muitos se revoltaram com o fato de que esse comportamento de Ítalo foi denunciado por diversas pessoas, e só depois da viralização de Felca que algo foi feito. Um caso ainda pior que não... É verdade. É verdade, isso aí já... Nossa, até eu já tinha feito vídeo, né? Até tiveram pessoas de dentro da política que falaram sobre isso e nada foi feito. Não foi completamente resolvido, é o Calvo do Campari. Os policiais, se ele foi preso em flagrante, é porque pegaram ele, ou chegando nela, ou tentando segurar ela, alguma coisa assim. Começa por aí. Uma história que começou com vídeos de motivação duvidosa e frases de efeito acabou virando caso de polícia. Segundo, por que ele foi solto? Cara, Brasil, velho. Calvo do Campari, o Thiago Schutz, aquele mesmo, que vive falando de masculinidade, disciplina e como um homem deve se comportar, agora tá no centro de uma acusação gravíssima. Mas existem certos sinais que eles são bem claros, mas bem claros. E às vezes não vale a pena pagar a aposta. Há anos, Thiago Schutz passou a ser reconhecido como Calvo do Campari, justamente por protagonizar aquele vídeo onde se diz ser Red Pill, super galanteador, que bebe o seu Campari para mostrar sua superioridade perante as mulheres ou algo do tipo. O cara teve a sua reputação cancelada logo aí, mesmo assim... Não, esse aí se afundou com força total, esse aí já era. Esse aí foi igual... Já era, meu amigo. Afinal, ele tá ou não no Chilindró? Ou as acusações da moça lá não eram sustentáveis o suficiente pra poder manter ele na prisão? Não entendi. Estava tudo tranquilo até que recentemente ele supostamente protagonizou uma das cenas mais lamentáveis desse ano. Na noite de sexta-feira, 28 de novembro de 2025, Thiago Schutz foi preso em flagrante no interior de São Paulo, município de Salto, após a namorada denunciá-lo. Denunciá-lo por motivos que eu não posso nem citar aqui no YouTube por causa das políticas, mas que você já deve bem saber qual é. Até o dia da gravação desse vídeo ele tá solto, mas submetido a medidas protetivas e respondendo a um processo judicial. A acusação é séria, a namorada fez os exames e mais de 11 marcas foram constatadas em seu corpo. Thiago, se condenado, poderá enfrentar pena conforme a lei. Dado o histórico de denúncias anteriores à nova gravidade dos fatos, há uma forte probabilidade de que nesse momento ele já possa estar em cana, fazendo desse caso um dos mais recentes e ao mesmo tempo mais pesados entre todas essas 10 quedas mais satisfatórias da internet de 2025. Se isso faz sentido pra você, considere se tornar membro do canal e assista a parte 1 das quedas mais satisfatórias que tá aparecendo aí na sua tela. Muito bom, velho. Gostei desse vídeo aqui. Cara, eu acho o seguinte, que dessa lista mesmo, eu fiquei muito feliz com o Luva de Pedreiro e a Bia Miranda. Nossa, esses daí foram demais. O Felca foi uma grande decepção, vamos ver o futuro aí, o que vai mostrar a respeito dele, né? Ele foi hipócrita, isso é um fato. Calvo do Campari, pra mim ele nunca foi aquela coisa, sabe, grande pra representar alguma queda, né? Pra mim ele sempre teve, pra mim ele nunca foi nada, né? Então, tipo assim, só que eu acho que a queda foi na vida dele, no caso, né? Porque feia coisa, né? Só faltou o MC Daniel. Esse aí caiu com força, hein? Esse aí foi igual foguete também, ó. Foi assim, ó. Faltou o ex-presidente também, né? Que foi pro Chilindró. Querendo ou não, ele foi, né? Faltou também... Pô, tem muita gente, né? Vamos ver os comentários da galera aqui, ó. Olha lá, até hoje eu não sei qual era a graça do Luva de Pedreiro. O que ele falava mesmo? No vídeo, nem lembro. Eu lembro que ele chutava a bola e ia pro gol e ele falava alguma coisa. Receba, Foi só isso, gente. Fez um cara ficar milionário. E a humildade, né? Aquela falsa humildade. Tipo, o cara é humilde só porque ele é pobre. É pobre, é humilde. Olha lá, é engraçado que tem uma centena de artistas igual ao Luva, mas o errado é só ele. Deve ser a cor e a
aparência. Não tem nada a ver. Eu acho que o Luva de Pedreiro, ele deveria ter ajudado pelo menos o amiguinho dele que tava lá no gol, né? Vocês não acham? Olha lá, eu acho que o Luva de Pedreiro tem problema de cabeça. O cara mais comentado aqui é o Luva de Pedreiro. Olha lá, nada a ver o Felca nessa lista. Calvo do Campari foi o mais satisfatório. Espero que com ele caiam todos esses idiotas da laia dele. Verdade, o Calvo do Campari foi muito satisfatório, porém eu acho que ele nunca teve algo grande pra ter sido uma queda, entendeu? Cara, teve mais gente que caiu esse ano. Será que ele vai fazer um vídeo parte 2? Ou esse já é a parte 2, né? Ele fala, pô, fiz vídeo de tanta gente. O Pastor Mirim, o advogado João Neto. Tiveram vários, fi. O Uruan foi pro Chilindró também. Quem mais? Você vê que ele até deu uma sumida, cara. A Juliana, do Danilo Gentili. Aquela queda foi satisfatória. Foi processar todo mundo. E aí ela, tipo, a máscara dela caiu com uma força tão grande, assim. Foi muito satisfatório de ver. Ela tá perdendo todos os processos, né? Ela, né, teve tudo cancelado, ninguém mais quer contratar essa mulher, né? A máscara dela caiu completamente. Ou seja, ela é uma pessoa que teve uma verdadeira queda, assim, entendeu? Já fica de... Se for fazer parte 2, ó, já fica de... Dá tempo de fazer a parte 2. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Parabéns aí ao rapaz do Logos, já me inscrevi no canal também. É isso, esse foi o vídeo de hoje. Beijo, fui, pessoal. Deixa o like aí e comenta o que vocês acham.